Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Leitorias Gari. Eu sou fã da Leitorias Gari, tomando hoje um suco. Aqui em Teresópolis tá quente pra caramba. Agradecendo os meus 1234, 35, 36, contando incríveis que aparecem nesse canal. E agradecendo a todos vocês que são sensacionais. Me dê uns minutinhos da sua audiência, se você puder, claro. Hoje eu tô trazendo pra você, olha só, Augusto Cury, O Prisioneiro da Mente, livro maravilhoso. E por que eu trouxe esse livro? Olha, hoje por acaso, é 8 de dezembro de 2025. Pois é. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos, disse John Lennon. Por acaso, em 1980, num dia como hoje, 8 de dezembro de 1980, em frente ao Hotel Dakota, um homem chamado Mark Chapman disparou vários tiros num ex-Beatle chamado John Lennon. E mudou a história, digamos, de certa forma mudou a história de quem gostava dos Beatles, a história de quem amava o John ou outras coisas também. Aí, mais um que, assim como Gandhi, Luther King, Kennedy, tombou a bala. Pois é, mostrando que nossa sociedade não é de hoje que a nossa sociedade está doente. Não é de hoje, a nossa sociedade está doente há muito tempo. E quando você lê esse livro, você começa a entender que realmente a sociedade está doente. Interessante é, por exemplo, houve quem tenha, por subterfúgios patéticos, tentado justificar, por exemplo, as mortes, principalmente, por exemplo, a de John Lennon. Há pessoas que diziam, John Lennon disse que ele e sua banda eram mais famosos do que Jesus Cristo, por isso ele morreu. Ah, para, né? Quem nunca falou bobagem na juventude? Começa por aí, principalmente. Quem nunca falou uma besteira na juventude? Quem não falou uma bobagem? Mas é uma bobagem do tamanho do mundo. Quem nunca falou? E outra, se Deus fosse punir todos os que falam besteira, a Terra ia ter uma população de uns 10 habitantes, 15, ínfima, digamos assim. Aí as pessoas falam, então ele mereceu os 6 tiros, né? Na verdade ele tomou 5, né? O Chapman deu 6 tiros e acertou 5. E o Gandhi? O Gandhi mereceu, porque o Gandhi traiu o hinduísmo e por isso foi morto. Mais uma vez o fanatismo, dessa vez o fanatismo religioso, que é um dos piores que tem. O fanatismo religioso. Matou Gandhi. Um cara que trouxe a paz, né? Só queria trazer a paz para o mundo. E Luther King? Luther King deu mole. Afinal, tinha muita gente que queria ele morto. É isso aí. Essa é a justificativa. O homem que lutou contra a segregação racial, tentou igualar os direitos civis. Tudo isso sem tocar em uma arma, só falando sobre a paz. Assim como John, assim como Gandhi, assim como Cristo. Essas pessoas tombam a bala. E o sintoma tão grande dessa sociedade doente em que vivemos, uma sociedade podre, doente, triste, é o que aconteceu há pouco tempo agora. Um garoto com problemas psiquiátricos subiu no alambrado e pulou dentro da jaula de um leão. Houve tempo de chamar a guarda, houve tempo de tentar segurar, houve tempo de alguém correr lá e tentar chamar alguém antes que a leoa o atacasse. Houve tempo, mas o que o pessoal resolveu fazer? O que o pessoal resolveu fazer? Filmar e pôr na internet. O que eles esperavam que acontecesse? Que o garoto pulasse na grade e o leão pegasse e ele ficasse degradando como um gladiador romano contra o leão? Ou que o leão fosse vegano e resolvesse não comer ele? Não.
Mas a sociedade doente, o que a sociedade fez? Foi lá e filmou. Aí me lembra uma outra coisa interessante. Quando John Lennon faleceu, quando John Lennon foi morto, menos de um ano depois, ou um pouquinho mais de um ano, não lembro direito, a Yoko Ono lançou um álbum dela, né, sem a presença do John. Na capa do álbum há um copo d'água pelo meio, e o óculos do John Lennon ainda sujo de sangue. É o que eu pergunto, até que ponto vai a sociedade, a podridão da sociedade? Até que ponto vai isso? Tivemos um leilão de uma das balas que matou o John Lennon. Tivemos um leilão há pouco tempo de uma das balas que matou o John Lennon. Olha o tipo de raciocínio da sociedade. E aí houve um pessoal, por exemplo, que fez uma campanha ostensiva contra o Salinger por ele ter escrito O Apanhador no Campo de Centeio, porque esse livro estava na mão do Chapman quando ele fez o que fez com o John Lennon. E quando ele fez, ele se sentou no canto, esperou a polícia e estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio. O que o Salinger tinha a ver com isso? Tornou a obra uma obra maldita. De novo, sociedade, podridão. O mundo tá coringando. A Casa Verde do alienista de Machado de Assis é a nossa ágora. É a nossa ágora. O mundo cada vez mais precisa se curar, cada vez mais o manicômio está dentro do nosso próprio cérebro. E é isso que se trata esse livro aqui. Nossos cárceres mentais. Como nos aprisionamos. E os seus cárceres? Você tem algum cárcere mental? Alguma ideologia? Algum preconceito? Alguma coisa descabida que faça com que tudo pareça torpe? Já pararam para pensar nisso? E você lendo esse livro, você começa a entender. Começa a tentar jogar para fora. É autoajuda. Sim. Porque é assim que funciona a autoajuda. Começa funcionando para ajudar a você se ajudar. Afinal de contas, aquela história do inferno são os outros, não. O inferno é você mesmo. Está dentro da sua própria cabeça. E você só emana isso para o povo. Emana isso para fora. Augusto Cury tem razão. Somos todos prisioneiros da mente. Todos. E como fugir desses fanatismos, ideologia, dessa podridão? A resposta pode estar na literatura, está na arte, está na fé. Mas a resposta principalmente está na humanidade. Um pouquinho de humanidade. Um homem muito sábio lá atrás disse, como era mesmo? Ah, sim. Ama o próximo como a ti mesmo. Se esse simples pensamento, se essa simples lei fosse colocada, não haveriam guerras, não haveriam nada, porque se você amar o outro como a si mesmo, não tem guerra, não tem roubo, não tem nada. Mas isso é difícil, não é? É fácil você amar as pessoas que estão sofrendo na África. Nossa, eles estão passando fome. Mas se uma pessoa vir te pedir para você pagar um prato de comida, essa tá do meu lado. É aquela história, amar o próximo, desde que o próximo não esteja próximo. E aí? O que vocês acham? Leiam o livro. Depois eu vou tentar fazer uma resenha. Vocês sabem, eu sempre falo que vou fazer uma resenha e nunca faço, porque
A resenha não dá, as pessoas não veem, então eu faço a resenha para eu ver, meu filho ver, e depois eu vejo de novo, aí eu mesmo dou meu joinha lá. Bobagem. Mas é um livraço, vale a pena você ver, para você tentar escapar desse cárcere. Porque se o mundo tá podre, a culpa é de quem vive nele. Afinal de contas, quando foi que você viu um leão roubando, enganando, extorquindo, mentindo? Não só um leão, uma formiga, um rato, um cabrito, um cachorro, um cavalo, ou mesmo uma árvore. Quando você passou por uma árvore e a árvore te assaltou? Provavelmente isso nunca aconteceu. É isso. O problema do mundo são os humanos, não são o mundo. Nós que temos que retomar a rédea e voltar a tentar melhorar dia após dia. E aqui, tentar nos livrar dos nossos cárceres da mente. E quando se livra do cárcere mental, talvez tudo não seja flores. Mas ao menos haverá alguma esperança. Gente, curta, comenta, compartilha aí se você puder. Me ajuda aí no canal. Tem poucas pessoas aqui no canal dando like, então de repente também porque é uma porcaria tudo que eu falo, né? É normal. Fiquem com Deus. Agradeço a todos vocês. E o que eu faço agora? O que eu faço? Foi. O quê? Foi. Fala mais alto? Foi. Grita. Foi. Ah, então eu vou. Valeu, fui.